Povo escolhido de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, a quarta do sobrenatural. A quarta do sobrenatural de Deus que Ele escolheu para mim e para você, para o seu povo escolhido, para transmitir revelações. E não são qualquer instruções, mas são as instruções principais que o Pai quer que eu e você nós recebamos. Que o Espírito Santo de Deus possa estar acrescentando, nos dando as mais altas revelações vinda do trono celestial. Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos, Senhor, que nos conduza agora, que toque cada coração, que toque cada pessoa que está adentrando agora, para que elas possam receber as chaves, os códigos, receber as revelações, os ensinos, e que nós possamos ouvir, aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Porque às vezes não só basta ouvir, mas nós temos que ouvir, aprender e colocar em prática. Esse é o grande segredo que o Senhor tem nos dito todos os dias. Ei, filhos, ei, filhas, ouçam, aprendam e coloquem em prática. E ao colocar em prática, multiplique para outras pessoas dos meus ensinos. Fiquem conectados e vejam o que o Pai reservou hoje à noite para você, filho e filha, amados do Pai. Amém? Gente, é bem interessante porque eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Atos capítulo 19, e nós vamos ver um relato das Escrituras Sagradas, onde Paulo chega em Éfeso e encontra ali alguns discípulos. E ao encontrar aqueles discípulos, ele percebe algo. Percebia que faltava algo naqueles discípulos ali de Éfeso, naqueles cristãos de Éfeso. E ele indaga e faz uma pergunta a eles. E essa mesma pergunta eu quero que você, quando eu estiver lendo a Escritura, se veja nessa narrativa e veja o próprio Paulo perguntando a você se você também tem. Vamos ver o versículo 1. Atos 19, versículo 1. Você pode acompanhar, você que está em casa. Enquanto Apolo estava em Corinto, na cidade de Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou à cidade de Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos, encontrou alguns cristãos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não. E eu quero que você já pergunte para você mesmo. Você já ouviu falar do Espírito Santo? Você já sente a presença dele? Você já o escuta? Você já o tornou o seu amigo íntimo? Você já é guiado por ele? Se você respondeu não em alguma delas, eu quero que você deseje ardentemente que ele possa estar te respondendo e fazendo com que você tenha esse encontro verdadeiro e passe a viver, a ouvir, a escutar, a ser guiado, a torná-lo o seu amigo íntimo. Esse é o meu desejo hoje à noite. Vamos ver novamente. Ele perguntou:
Vocês receberam o Espírito Santo quando creram, quando começaram a caminhada cristã? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Gente, por que eu estou fazendo esse alerta e já estou começando a dizer? Porque tem muitos cristãos que nem sequer ouviram falar que existe. E os que já ouviram falar que existe, às vezes, não sabem qual a sua finalidade para a minha vida e para a tua vida. E é preciso que você pare um pouco e comece a se indagar. Porque o cristão hoje, para viver neste mundo, ele não consegue viver a plenitude de Deus, a vida que Deus quer. Por isso que nós vamos falar, que a gente vem falando, que a gente vem colocando. E é interessante que você comece a pesquisar e querer mais saber. Porque quando Jesus estava aqui na terra, junto com seus discípulos, ele falou bem claro, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês já imaginaram o que é ele falar que ele estava saindo do meio daqueles discípulos, mas ia para os céus, mas não ia deixar eles órfãos? Porque você tem ideia do que é a pessoa ficar órfã? Quem já foi órfão de pai e mãe tem esta noção. Mas quando a gente diz o Pai Celestial, Jesus estava ali no meio deles, estava vivendo, convivendo, estava pregando, estava ensinando, estava multiplicando os seus ensinos, trazendo os céus à terra. Ali ele curava, ele ministrava milagres. Os sinais, as maravilhas, os prodígios, as libertações, tudo era ali possível. Mas naquele momento que Jesus sairia do meio deles, eles iam ter uma falta. Talvez eles não conseguissem andar sozinhos, por isso que ele citou ficar órfãos. Mas ele disse: eu vou, e quando eu chegar no céus, no meu Pai, eu vou rogar para que ele mande um outro igual a mim. Mas o mundo não vai poder ver, porque é acontece. Depois vocês vejam a ministração. Seja selado hoje, que aí você vai entender bem. E então ele chega lá nos céus e libera e pede ao Pai, a Deus, que mande um igual a ele, mas em espírito. Por isso que nós temos e falamos do Espírito Santo. O mundo não vê, mas nós temos o privilégio de estarmos selados com ele. A gente chama aqui dentro. Ele atua aqui dentro. Ele atua em todo o nosso meio. E ele também nos concede atuação, vamos dizer, sobre nós, que é justamente quando ele nos dá unção, ativa os dons, para que nós possamos fazer a missão dele. Tá? E quando Paulo diz ali: vocês nem sequer ouviram falar, aí ele diz: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles, veio sobre os 12, aqueles 12 homens, o Espírito Santo. E por evidência eles falaram em línguas. Paulo entrou nessa... Vou dar uma pausazinha aqui. E eu quero já começar a fazer algumas observações. Porque Paulo, ao chegar em Éfeso, chegar naquela reunião daqueles cristãos ali, ele detecta que falta algo. Eles já estavam estudando a palavra, mas estava incompleto. O evangelho ele estava sendo pregado incompleto. E eu quero que você observe e pare hoje à noite, porque tem muitos cristãos que estão pregando só parte do evangelho. Não estão vivendo e aprendendo e colocando em prática a plenitude do evangelho. Eles ali não tinham noção, porque era o que eles estavam vivendo. Mas Paulo, quando chega, cheio do Espírito Santo, Paulo chega já totalmente habilitado por Deus. Nota que falta algo.
E às vezes falta algo na minha e na tua vida com relação a esse crescimento, com relação ao reino de Deus. Tem muita gente que vai dizer, nem ouvimos falar nas manifestações, nem ouvimos falar que o próprio Espírito Santo, ele é o condutor da igreja hoje, como era de conduzir a igreja até o retorno de Cristo. Filho, filha, nós ouvimos falar muito, Jesus está voltando, mas quem está conduzindo a noiva, que é a igreja, para entregar a Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Então procure e busque saber mais, leia mais e peça mais revelações, para que você entenda todo o papel do Espírito Santo. Porque conhecer parte, às vezes não vai deixar usufruirmos do melhor que Deus tem para mim e para você. Porque eles conheciam o batismo de João, que compreendia naquele arrependimento, mas eles não conheciam quando João falou, após mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vamos abrir aqui em Atos, capítulo 1, versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É nesse tempo que vai restaurar a Israel. Ali, Jesus reunido com seus discípulos, já disse que eles conheciam o batismo das águas, mas dentro de poucos dias eles iriam receber o batismo com o Espírito Santo. Ei filho, ei filha, se você nunca recebeu o batismo do Espírito Santo, eu quero que você peça a Deus para que você seja batizado, para que você receba esse batismo. Se você tem dúvidas, eu quero também que você peça para que Ele te esclareça e te revele se já está batizado ou não. Eu quero que você pergunte para Ele, Pai, me confirme se eu já tenho esse batismo. E se eu não tenho, eu quero. Aí você desejar e dizer, Senhor, dai-me desse batismo também. No final nós vamos estar orando para que você receba, quem não recebeu. E quem já recebeu, para que seja mais revestido do seu poder, da sua unção. Seja revestido para que você fortaleça mais filhos e filhas nesse caminhar de Deus. Amém? Eu quero também que você abra Atos 2, o versículo 4. Versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. A presença do Senhor chegou naquele lugar, pois eles estavam reunidos, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar noutras línguas, conforme citado. Amém? Gente, é muito interessante quando a gente começa a estudar, começa a ver os relatos, porque conhecer parte do Evangelho, conhecer só uma narrativa, não vai te fazer usufruir do que Deus preparou, do melhor para a gente viver o melhor desta terra. Então, quero que você deseje buscar mais conhecimento, mais revelação. Talvez você diga, é impossível conhecer tudo, mas eu digo, comece conhecendo, todo dia fazendo o seu devocional. E um pouquinho a cada dia vai te acrescentando. E quando você estiver enfrentando lutas, estiver enfrentando adversidade, você procura partes específicas, partes na Bíblia Sagrada, nesse nosso manual de vida, que te diz, que te fala a respeito disso que você está vivendo. Esses são os códigos revelados, são as chaves, porque se você está vivendo uma necessidade, você busca o que fala a respeito disso na
a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo vai te conduzir e você vai ser fortalecido. É interessante a gente ver e perceber que eles já tinham sido batizados nas águas, mas eles não conheciam esse batismo do Espírito Santo. Mas Paulo, ao colocar as mãos, impor as mãos sobre aqueles 12, ele já eles já criam em Jesus. Eles já haviam confessado Jesus. Mas Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas. Porque uma das evidências, não necessariamente, às vezes você recebe o batismo, mas você não fala em línguas, você não ora em línguas. Mas uma das evidências, quando recebe o batismo, é falar em línguas. Quando você não falar naturalmente, você fala para ser ativado. Não é falar no natural, não é falar a nossa linguagem do português, mas sim sons. Algum tipo de som que você não compreenda, mas que venha de dentro. Daqui a pouco o Espírito Santo ele vai te dar outros sons, e você vai ter que ir praticando, você vai ter que ir orando. A gente fala orando, falando. Tem outras ministrações que a gente fala muito sobre cada parte do orar em línguas, porque orar em línguas tem muitas funções, muitas funções para a minha vida e para a tua vida. Nós não vamos adentrar hoje, porque hoje eu quero só relato para que a gente que é necessário que cada cristão, quem não recebeu, receba, e quem já recebeu, se revista a cada dia da unção, do poder, da virtude, se revista do próprio Espírito Santo. Amém? Porque a primeira coisa ali, quando Paulo está chegando, é que os pecadores que não têm luz, recebam a luz. Que os pecadores recebam a verdade do Evangelho, recebam a palavra. Hoje, as pessoas já ouviram falar, têm um conhecimento básico, mas é necessário que busquemos mais. Que busquemos saber mais da importância do batismo nas águas, do batismo no Espírito Santo. Pois se você não buscar aprender mais, como você vai conduzir outros irmãos, outras pessoas, para caminhos que você não estudou, que você não foi revelado? Preste bastante atenção. Porque para você conduzir outras pessoas, é necessário que você saiba o caminho. Você esteja no caminho. Você conheça mais um pouco. Para aquilo que você já aprendeu, você multiplicar para os demais. Porque no reino dos céus, quanto mais você souber, quanto mais você for revelado, mais você tem que falar, mais você tem que colocar à disposição. Pois o desejo de Deus é que seu Evangelho seja pregado aos 4 cantos do mundo. Aí você diz, mas eu e você podemos ser esses instrumentos? Eu digo, Deus nos incumbiu para sermos instrumentos na vida de pessoas. Você diz, mas ele não poderia mandar anjos? Não. Porque o ministério dos anjos é bem diferente de pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus foi para mim e para você. Ele levanta-se anjos, assim como levantou para Cornélio. Cornélio não era um cristão, era uma pessoa temente a Deus. Fazia parte ali dos romanos. Ele era temente a Deus. Ele dava oferta. Ele reunia a família, reunia os amigos. E era uma pessoa temente a Deus.
Mas Deus envia quem? Um anjo para falar para ele mandar buscar um servo de Deus, que foi Pedro, para vir até a casa dele falar de Deus. É por isso que muitas pessoas vão te abordar, muitas pessoas vão ser levantadas, muitas pessoas vão ser visitadas, vão ter visões de anjos para falar para alguém específico. Porque quando Deus escolhe as pessoas, Ele nos capacita. E que bom, e que nós possamos agradecer ao Senhor, que nós estamos adentrando as casas. Vocês estão recebendo na palma da mão a palavra de Deus para tocar mais vidas. E isso é formidável. É formidável por quê? Porque nós precisamos cumprir esta missão. E muitos ainda não ouviram falar de Jesus. Muitos não conhecem Jesus. E o meu desejo e minha declaração é que você saiba quem é Jesus e que você se aprofunde nos ensinos. Aprenda mais de Jesus. E para você aprender mais de Jesus, você tem de Gênesis a Apocalipse. O Testamento tem Jesus ali também. Você vai ver que cada narrativa, você vai ver a presença maravilhosa do Senhor. E muitos ele estava apontando para se concretizar no Novo Testamento. E ainda o que está por vir. E interessante que nessa narrativa de Paulo chegando ali, perguntar se eles conheciam o Espírito Santo. Na realidade, a maior parte deles ali, daqueles que estavam reunidos, eles não sabiam nem que Jesus já tinha vindo, que Jesus já tinha cumprido a missão dele, que tinha sido crucificado e que já tinha ressuscitado e estava à destra do Pai e que já tinha enviado a promessa do Espírito Santo. Por isso que eles nunca tinham ouvido falar. E às vezes nós conhecemos só parte da verdade. Mas a missão de Paulo era entregar, era dar o privilégio daqueles que recebessem o Evangelho completo, que recebessem a mensagem completa. Ei, filho e filha, deixa eu te fazer uma advertência. Para você receber a mensagem do Evangelho completa, é necessário o Santo. É necessário que você tenha o Espírito Santo dentro de você, que é o próprio escritor. Foi ele quem inspirou os 40 homens. E ele é quem vai te dar toda a revelação a mais. Amém? Receber o Espírito Santo com a imposição de mãos é bíblico. A gente vai ver várias narrativas. Mas para você receber, é preciso que você peça a Deus. O teu coração já esteja ali. Você já vá confessando que a partir de hoje você vai tornar Jesus Cristo como o teu mestre, como o teu guia, como o teu Senhor, como o teu Salvador. Você vai desejar que Jesus te salve deste mundo perdido, te salve do pecado, te salve, te liberte e que você possa estar com Ele na glória. É um processo caminhar como cristão. Vamos ter muitas lutas, dificuldades, sim. Mas nós vamos saber que Jesus nunca perdeu nenhuma luta. Jesus nos garante a vitória, se nós estivermos nele. É interessante a gente ver que Paulo, vocês conhecem a narrativa de Paulo, a história. Gente, Paulo era a pessoa mais improvável de ser um cristão. Pois no início da sua caminhada, ele era um perseguidor de cristão. Mas como uma pessoa totalmente improvável perseguia, matava os cristãos, tinha cartas, era vamos dizer assim, alguém muito conhecido, mas
não conhecia a Cristo ainda de verdade. E por não conhecer a Cristo de verdade, ele praticava horrores, perseguia os cristãos. Vamos dar uma olhadazinha em Atos capítulo 9 para a gente ver o início dessa conversão, porque é importante a gente saber um pouco da narrativa, um pouco dessa conversão. Porque você pode olhar e ver e dizer: fulano, aquelas pessoas não tem jeito. Mas você sabia que Deus, quando escolhe, você pode estar em qualquer situação. Ei filho, ei filha, é Deus quem escolhe. Atos 9, capítulo 9, versículo 1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, porque ele perseguia os cristãos. Mas dirigindo-se a um sumo sacerdote, pediu-lhe cartas, autorizações para ir nas sinagogas, nas cidades vizinhas, porque o cristianismo estava crescendo ali. Então, o problema não era só mais ali em Jerusalém, era nas redondezas. Aí ele pede cartas das autoridades para ir perseguir os cristãos da redondeza, porque o cristianismo estava crescendo. Então ele queria acabar nas redondezas. E ele vai em busca de Damasco, de maneira que se encontrasse ali pessoas, homens ou mulheres, que pertencessem ao caminho. Porque as pessoas que eram cristãs eram conhecidas como pessoas que estavam no caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ele pudesse, com as autorizações, buscar, prender e trazer para Jerusalém. Mas nesse percurso acontece algo. Porque se a gente olhar que ele não era cristão, se a gente olhar, vamos dizer, esse mundo escuro, a perseguição da luz, aparece uma luz, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ei, filhos e filhas, quantos aí não estão com essas atitudes de Saulo? Aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Por que você me persegue? Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. E os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam uma voz, abrindo os olhos, mas não conseguiam ver nada. E os homens levaram Saulo até por 3 dias. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Mas na cidade de Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Já havia um crente lá, já havia um cristão. E o Senhor o chama em visão: Ananias. E Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, um homem chamado Ananias, aí já é Paulo, que orando, além de estar 3 dias sem comer e sem beber, ele estava orando. Aí ele já tem essa visão. Ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Enquanto Deus lá em Ananias estava dando numa visão para ele vir a esta casa. Deu rua, deu tudo certinho, porque Deus é assim. Quando Deus nos incumbe de uma missão, Ele vai dando as coordenadas, Ele vai nos revelando o que deve fazer.
para que nós não saiamos fazendo de todo jeito. Sempre Deus tem a missão. E o que Deus coloca a missão, que nós somos obedientes e fazemos, Ele se responsabiliza. E respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Quantas vezes nós recebemos as instruções de Deus? Vá, fale com essa pessoa, vá isso, e a gente diz, aquela pessoa não tem mais jeito, aquela pessoa faz tanto mal para... Foi isso que ele estava argumentando, né? E ele disse: se ele chegou aqui, Senhor, com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Aí o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido. O quê? Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Gente, às vezes são os mais improváveis, aqueles que a gente não vê. E Deus faz uma transformação de vida. Deus faz. Quando Deus quer, Ele muda vidas, assim como está mudando a tua vida hoje. Ele transforma da água para o vinho. Não tem jeito, Ele traz o jeito. É torto, Ele conserta. Só é torto até enquanto não encontra o carpinteiro. Encontrou o carpinteiro, a vida se transforma. Porque Saulo, quando está nessa caminhada, ele está numa missão de destruir cristãos. Deus muda essa missão de destruição para gerar vidas e transformações de vidas, porque ele era um instrumento a ser usado em prol do reino de Deus. Se Saulo estava na escuridão, nas trevas, estava vivendo no mundo das trevas, foi necessário que o próprio Jesus descesse como uma luz brilhante no céu, trazendo a luz na escuridão das trevas. E ali houve a transformação, houve uma conversão. Mas ele ficou cego por 3 dias. Sim, ficou, porque era necessário algo a mais, um complemento daquele encontro, porque a conversão teria iniciado ali. E muitas das vezes é preciso tirar as escamas que estão nos nossos olhos para a gente prosseguir numa nova etapa, numa nova missão. Versículo 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte e veja e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se Saulo não tivesse recebido o batismo do Espírito Santo e não ficasse cheio do Espírito Santo de Deus, a sua conversão, ela não duraria muito. O sofrimento que o próprio Deus disse que você sofreria pelo meu nome, Ele não suportaria. Por isso que é importante, além de você receber o Espírito Santo, você ser cheio dele, para você suportar e você viver a vida que Deus planejou para os seus filhos e filhas.
Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, e levantando-se, batizado, e depois de comer recuperou as forças. Amém? É preciso que eu e você, que os que não têm ainda o batismo, que os que não são revestidos, deseje, peça a Deus. Pois Deus o escolheu ali. Deus te escolheu hoje, filho e filha, para anunciar a mensagem completa, não só parte da mensagem. Das pessoas mais improváveis, são essas que Deus está dando a oportunidade de capacitar e que você deseje, dia após dia, pela renovação da mente e crescendo no Evangelho do Senhor. Muitos estão precisando ter um encontro assim como Saulo da luz. E você sabe que eu e você, nós somos luz. Quantos Saulos estão aí no mundo, vivendo no mundo das trevas, aguardando eu e você, que somos luz, aparecer a estas pessoas e pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus, para que elas que vivem nessa escuridão venham a viver na luz. Pois todo pecador está vivendo na escuridão. Todo pecador está vivendo na escuridão, até que a luz do Evangelho brilhe sobre eles. E se você já está debaixo da luz do Evangelho e cometeu algum pecado, imediatamente você deve confessar, pedir perdão a Deus para que você permaneça debaixo da luz e você não regreda e volte para viver no mundo das trevas. Interessante, porque Saulo viu a luz. Saulo escutou a voz de Jesus. Escutar a voz é a palavra de Deus. É isso que eu e você nós devemos fazer e continuar fazendo. Pois ali foi o próprio Jesus que falou com Paulo. Ele, além de ver a luz chegando, ele ouviu Jesus. E as pessoas que vivem nas trevas têm que ver a luz chegando. Temos que falar a palavra de Deus. Saulo imediatamente ele cai rosto em terra, pois a presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a unção, a virtude é tão forte que ele não ficou em pé. Eu e você temos que levar a palavra, levar a luz. Pois da mesma forma que Saulo caiu ali, Jesus entra no coração de Saulo. Ei, filho, ei, filho, você tem caído com humildade perante o Senhor Jesus? Você tem deixado Ele entrar no teu coração? Seja simples e humilde. Que estejamos caindo e renovando esse revestimento todos os dias aos pés do Senhor Jesus, com a humildade e simplicidade, e sabendo que tudo que nós vamos fazer, estamos fazendo e iremos fazer, é para honrar e glorificar o seu santo nome.
Quantos estão vendo a luz chegar, estão ouvindo a palavra, mas não estão caindo, não estão rejeitando Jesus. E Jesus tem dito para muitos Saulos aí: Saulo, Saulo, Saulos, por que você me persegue? Se você é um desses, deixa o Senhor Jesus entrar no teu coração. Interessante em toda esta narrativa é porque Deus incube às vezes alguns Ananias, que são os seus discípulos, seus servos, para irem até outra, alcançar pessoas com uma missão. E que você esteja pronto, de prontidão, servo. E sempre que Deus lhe encaminhar, lhe der uma missão, lhe der um propósito, você diga: Senhor, eis-me aqui. Escute o que Deus está dizendo. Vá à casa tal, rua direita, tal. E lá você vai encontrar tal. E essa pessoa está orando. Gente, sempre que alguém ora, Deus sempre vai levantar pessoas, servos, filhos e filhas. Pedido, resposta. E Deus vai unir. Se você não ora, passe a orar mais. Se você já ora, veja todos os tipos de orações, de agradeça. E se você é servo, escute e cumpra o que Deus está pedindo. Porque ao mesmo tempo que Saulo orava, Deus também falou com ele. Quantas vezes, quantos testemunhos nós não temos de uma pessoa orando de um lado, Deus encaminha o outro e acontece. Esteja disponível, esteja disposto. Vamos dar uma passadinha aqui em Gálatas, capítulo 2. Aqui Paulo diz que 14 anos depois subiu novamente a Jerusalém. E dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo, fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Deixa eu fazer bem uma observação. Essa questão foi levantada porque falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus. E eles tinham uma missão. Além de espionar, de estar infiltrado nas igrejas daquele tempo, eles queriam levar todos eles à escravidão. Filhos e filhas, fiquem atentos, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, são do Senhor. Fiquem atentos, porque o Espírito Santo vai dar o dom de discernimento de quando chegarem estas pessoas nessas condições, de você compreender e entender. E Paulo vai continuar e diz: e nós não submetemos a eles nem por um instante,
Por quê? Porque Paulo tinha o Espírito Santo. Paulo estava revestido com o Espírito Santo. Paulo tinha os dons de discernimento. E nem por um instante se deixou-se levar por esses irmãos que estavam enganando. Se deixou-se levar, que iriam levar à escravidão. Para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. É como se dissesse assim, ele se impôs. E existem momentos na minha e na tua vida que nós vamos se impor diante dos falsos profetas, diante dos falsos irmãos, diante de falsas doutrinas, diante de ventos de doutrina. Pois alguns pareciam influentes. Os que eram, então não fazia diferença para mim. Olha o que Paulo estava dizendo. Não é porque a pessoa é influente, tem cargo, tem isso, é bem conhecido, que fez diferença para ele. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Ei, filho e filha, porque às vezes nós estamos querendo as pessoas mais influentes. A pessoa mais influente na minha e na tua vida, em todo o reino de Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pedro aos judeus e Paulo aos demais, aos gentios. E ele disse, reconhecendo a graça que me foram concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Porque houve ali no início um tipo de meio de contenda, porque uns diziam umas coisas, outros diziam que tinha que ser circuncidado e outros não. E os falsos irmãos, eles também tumultuaram. Mas Paulo, por ter o Espírito Santo, por estar batizado e ser revestido pelo Espírito Santo, teve toda a revelação e a orientação para sair daquela situação e prosseguir. Amém? Gente, é muito importante a gente saber em expor o Evangelho verdadeiro, em expor a verdade. Pois só assim, a verdade é quem liberta. A luz é quem dissipa as trevas. E você, que já tem a revelação, não se submeta em nenhum instante, assim como Paulo não se submeteu, para que o Evangelho permaneça, para que a luz ela permaneça. Não é porque pessoas são influentes, mas é a quem foi confiado o chamado. Saulo tinha sido confiado a pregar o Evangelho a cada um que Deus o indicasse. Pedro aos judeus e Paulo ao resto do mundo. É importante eu e você nós reconhecermos que é Deus quem faz por meio do seu Santo Espírito. Nós vamos falar, nós vamos pregar o Evangelho, mas o executor de toda a palavra que nós pregamos é o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós vamos orar, colocamos as mãos sobre os enfermos, declaramos a palavra, decretamos a cura em nome de Jesus. E muitos são curados, muitos são libertos, muitos são salvos, porque recebem a verdade, recebem essa luz. Muitos milagres acontecem, muitos sinais acontecem, muitos prodígios acontecem, porque o Espírito Santo é o executor para glorificar Jesus e ao Pai. É preciso, às vezes, eu e você, nós estarmos atentos, porque às vezes tem pessoas religiosas demais e serem perdidas. Foi o caso que eu disse, que se Cornélio não tivesse recebido a visita de Pedro, depois você dá uma olhada na narrativa, ele era religioso, era temente a Deus, dava esmolas, tinha
comunhão com Deus, mas ainda não tinha recebido a salvação, ainda não tinha confessado, ainda não tinha recebido o Evangelho por completo. Abre em João 7:17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o seu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Pois o próprio Espírito Santo é quem testifica. O próprio Espírito Santo é quem confirma. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? Nenhum de vocês. No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. E por que vocês procuram matar? Aí você lê o restante da narrativa que Jesus está explicando ali, porque eles começaram a contender com Jesus, dizendo que Jesus era do diabo, que Jesus era aquilo. Que as pessoas que são cegas, elas não enxergam a verdade. As pessoas que estão com as escamas da palavra, é preciso que caia essas escamas, que a verdade entre, para que possa ver, possa sentir e possa ser testificado pelo Espírito Santo, quando não for a doutrina verdadeira. Por isso que foi necessário aquela visita. Foi por isso que Deus encaminhou um anjo para falar com Cornélio. Pois ele precisava receber o Evangelho completo. E hoje eu e você, nós temos o privilégio, além de ministrarmos a palavra, levar a outras pessoas, de nós termos a instrução completa de Gênesis a Apocalipse. Que nós sejamos obedientes ao Evangelho todos os dias, a guardar, a cumprir, a ensinar, a multiplicar. Que o Senhor possa a cada dia estar nos revelando por meio do seu Espírito Santo, a preparar uma nova geração, a preparar, que nós possamos deixar legados do reino dos céus, até a volta do Senhor Jesus. Pois ali, quando Pedro chega na casa de Cornélio e começa a falar, e começa a expor, a explicar o Evangelho, todos que estavam ali, era a família de Cornélio, era os amigos íntimos, todos receberam o batismo do Espírito Santo. E quando você desejar pedir a Deus, assim como Cornélio pedia para conhecer mais de Deus, Deus levanta uma pessoa para ir e completar a obra. Ele disse: Pedro, levanta e vai. Depois você dá uma olhada, Atos 10, depois Atos 11. Você vai olhando, estuda um pouquinho Atos, para você ver quão maravilhoso foi, quão maravilhoso é a gente descobrir o Espírito Santo de Deus agindo, conduzindo a igreja desde aquele tempo até a vinda de Cristo. Amém? Se você deseja, nunca recebeu o batismo do Espírito Santo, nunca orou em línguas, eu quero que você faça 2 pedidos a Deus. Peça para ser batizado e também peça para receber as línguas.
como evidência, tá? Então você vai repetir a oração que eu vou fazer bem simples, para que você veja que não tem mistérios. É você pedir e Deus concede para você. Eu vou ser o instrumento de te guiar na oração, de fazer o ato profético, e o Pai vai te encher hoje, batizar e te revestir com a unção, com o poder, com a virtude e com o próprio batismo dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, alcance e toca cada filho e filha, aqueles que pedirem a Ti. Então você que deseja o batismo, você deseja mais um pouco do revestimento, da unção, do poder e da virtude de Deus, ore assim comigo. Diga: Senhor Jesus, eu compreendi, por meio da ministração, por meio da Tua palavra, que eu quero ter esse encontro verdadeiro, assim como Saulo foi encontrado. Me encontra hoje, Senhor, aqui onde eu estou. Deixa que eu receba a claridade, esta luz que foi ministrada, a Tua palavra, que eu possa escutar, entender e ser revelado mais e mais da Tua palavra. Que eu seja guiado pelo Teu Santo Espírito. Por isso eu peço, vem, Santo Espírito, e faz morada dentro de mim, morada eterna. Escreve o meu nome no livro da vida. Ativa, Senhor, os dons do Espírito Santo sobre a minha vida. Me capacita, me reveste. E me dá também o privilégio, Senhor, de orar em línguas, de falar em línguas, de conversar contigo em línguas, de compreender, de ter a interpretação das línguas. Pai, eu peço perdão agora de todos os meus pecados, iniquidades e transgressões. E já te agradeço, Senhor, pois hoje, a partir de agora, eu sou filho e filha. E já recebi essa luz. Já recebi o batismo do Espírito Santo. Ativa o Senhor na minha vida. Torne visível agora. Derrama sobre eles agora, ativa o batismo do Espírito Santo. Recebe aí. Recebe, 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 recebe. Recebe a unção, o poder, o batismo. Senhor, libera agora as línguas. Relabras tu carelecante chorebreixala. Lacaracebrile fronto corobreixura. Libera, libera, Senhor, as línguas agora, Senhor. Reclamas tu quante xerilebreiço. Libera, libera, Senhor. Reveste teus filhos e filhas em nome de Jesus. Se você orou um pouco em línguas, continua orando, tá? É um exercício. Quanto mais você orar, você vai ver que o Espírito Santo vai te dar palavras novas. Depois você manda no direct dizendo que orou, que foi batizado. Se você não orou, deseje que Ele dê as línguas agora a você, como evidência. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem nesse revestimento do Espírito Santo e coloquem em prática a palavra recebida. Reveja e fica na paz do Senhor. Amém?